Empréstimo é uma maneira de você conseguir um jogador sem ter que desembolsar aquela grana toda por ele, né? E apesar de ter jogador que vai para um clube emprestado e sequer joga direito, em outras situações o cara vai e destrói. Então hoje a gente vai contar as histórias de 6 empréstimos que deram absurdamente certo. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofut e um dos tipos mais comuns de empréstimo aí são aqueles de um jogador muito jovem que ainda não tem cancha para ser titular ou ganhar minutos na sua equipe, mas de repente em outro time o cara pode jogar. E por isso que a gente começa a lista falando do Lukaku. E na verdade assim, o Lukaku já passou pelas duas coisas, né? Recentemente o empréstimo dele na Inter de Milão não deu muito certo por causa das lesões, o gol perdido na final da Champions, depois aquela treta dele querer negociar com a Juventus enquanto ainda era jogador da Inter. Virou persona non grata por lá, mas o empréstimo do Lukakão que deu muito certo foi quando ele era molequinho ainda. Ele foi do Anderlecht da Bélgica para os Blues com apenas 18 anos de idade, quando ainda era só uma promessa, né? Só que a primeira passagem dele pelo Chelsea não foi das melhores, já que ele não conseguiu muitas oportunidades naquele time que acabou ficando marcado como campeão da Champions, né, em 2012. Nessa temporada 11-12 ele participou apenas de 8 jogos na Premier League e nenhum na Champions, pra vocês terem uma ideia. E aí pensa na seguinte cena, quando o Chelsea ganha a Copa da Inglaterra daquela temporada, no ônibus do time, né, chega o Kalou, ex-atacante dos Blues, e pega a taça e coloca no colo do Lukaku, que tinha jogado apenas 2 minutos na competição. Aí o Lukakão naquela época disse o seguinte: eu não queria tocar no troféu, porque assim como na Champions League, eu não participei de nada. Não gosto que falem comigo sobre a Champions. Não fui eu, e sim meu time que ganhou. Beleza, então Lukaku, e aí com esse climão meio estranho por lá, ele acaba sendo emprestado pro West Bromwich na temporada 2012-2013. Ninguém botava tanta expectativa em cima dessa transferência temporária, né? Mas acabou sendo uma que deu muito certo naquela época. Apesar de não ser um clube midiático como o Chelsea, foi durante essa temporada aí no West Bromwich que realmente o jovem Lukakão ali explodiu na mídia, né? Como uma grande joia do futebol europeu. Em 35 jogos de Premier League, Romelu marcou 17 gols com a camisa dos Bags, incluindo um hat-trick contra o Manchester United e uma partida absurda que acabou em 5-5. E que pra fechar com chave de ouro era a última partida do Alex Ferguson no comando dos Red Devils. No final do campeonato inglês, o West Bromwich de Steve Clarke, que era time cotado pra não cair, né, terminou em 8º lugar, com muito mérito do Lukaquinho de 19 anos, que decidiu ali anunciar o seu nome pro mundo. O torcedor dos Bags aí vai lembrar dele sempre com muito carinho por causa dessa temporada emprestado lá, né. E meio que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, porque o Lukaku, quando volta pro Chelsea, mesmo depois dessa boa primeira temporada no West Bromwich, né, ele não tem espaço ainda, então ele é reemprestado, só que dessa vez pra um clube supostamente de prateleira acima do West Brom, que era o Everton. E por lá na temporada 13-14 ele mais uma vez brilhou na Premier League, marcando 15 gols em 31 jogos, acabou no final das contas sendo comprado em definitivo pelos Toffees e passou a ser considerado um dos grandes centroavantes do futebol europeu desde então, se bem que dependendo da temporada, né, porque o Lukaku é meio que de altos e baixos a carreira inteira, e como ele gosta de se queimar sozinho nos clubes onde ele é querido, né, como foi no Chelsea e na Inter de Milão, a gente nunca sabe o que esperar dele, mas 2 empréstimos na carreira quando ele tava lá no comecinho foram top. Top como seu apoio ao canal Eurofut, a gente só tem condições de continuar produzindo conteúdo aqui por causa disso, né? Então se você gosta do que a gente faz, por favor não esquece de deixar o like aí no vídeo que ajuda demais o nosso trabalho, fechou? E outro tipo de transferência que costuma muito acontecer, fora essa de jovenzinho que tá buscando espaço, é quando um cara fica sem clima num clube, né? As coisas não tão legais e aí de repente ele vai passar uma temporada em outro clube pra ver se consegue retomar o seu futebol. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Ibrahimovic, né? Ele tava muito bem na Inter de Milão quando rolou aquela transferência pro Barcelona lá em 2009. Na época poderia parecer uma contratação perfeita, né? O Barça investiu pesado pra levar o cara, meteu o Eto'o na troca e tudo. O Ibra já era um dos melhores centroavantes do mundo, só que eles não contavam que o Ibrahimovic teria diversos problemas na Catalunha, o principal deles sendo ali um relacionamento, digamos, um pouquinho conturbado, né, com o Dr. Pepe Guardiola. E aí por isso a passagem dele no Barça acabou durando apenas uma temporada. É considerada um fiasco, apesar de que o número de gols dele foi bem ok. Só que essa frustração deu espaço para um baita empréstimo que veio a seguir, porque o Ibra ficou naquela torta de climão lá com o Pepe, né? E acabou sendo emprestado para o Milan. Estou muito ansioso para ganhar troféus com o Milan, incluindo a Liga dos Campeões. Estou indo para um dos maiores clubes do mundo, ainda maior que o Barcelona. Não acho que os torcedores da Inter ficarão muito desapontados. Eles ganharam tudo na temporada passada e tem outras coisas em mente. E lembra daquela famosa frase do Ibra de que você comprou uma Ferrari e está dirigindo como se fosse um Fiat? Então meio que as coisas foram assim, porque a primeira temporada do sueco lá em Milão foi maravilhosa, né?
Foram 21 gols marcados na temporada 2010-2011, fora os 13 passes para gol, ajudando a consagrar o Milan campeão da Série A italiana depois de 7 anos de seca. Essa temporada de empréstimo aí acabou sendo mais do que suficiente para o Milan ir e efetivar a compra do Ibrahimovic, né? Então depois do empréstimo ele ficou em definitivo, fez uma temporada ainda melhor com 35 gols no total, além de ter sido artilheiro da Série A italiana, e depois foi pro Paris Saint-Germain. Mas essas duas temporadinhas que ele ficou no Milan, com a primeira delas sendo por empréstimo, foram suficientes para marcar o Milan no coração do Ibra e o Ibra no coração dos torcedores do Milan. Tanto é que eles passam mais um tempão absurdo de seca e só voltam a conquistar a Série A italiana na temporada 2021-22. E de novo com o Ibrahimovic no elenco, né? O cara acabou se aposentando por lá e virando um verdadeiro ídolo recente dos rossoneri. Agora um segredinho entre nós, não tô falando de desempenho, tá? O quão bem o cara jogou, mas só em termos de números mesmo. Essa passagem do Ibra no Milan na primeira temporada por empréstimo aí, que é considerado um baita de um sucesso, tem números quase iguais à passagem dele pelo Barcelona, que é considerado um baita fracasso, tá? Um dos clubes em que o Ibra passou na sua longa carreira foi o Manchester United, e lá também brilhou um cara por empréstimo, que foi o Carlitos Tevez. O nome Tevez é inesquecível para grande parte de uma geração de fãs de futebol, né? Não só porque ele era um dos maiores atacantes icônicos da sua época, mas também pela sua carreira vitoriosa na América do Sul e na Europa. E uma das suas épocas mais iluminadas foi justamente durante o empréstimo na Inglaterra. Exatamente, na temporada 2006-2007, o Tevez teve uma temporada de estreia curiosa na Premier League, demorando a engrenar num time horrível do West Ham, mas depois marcando 7 gols na reta final e sendo responsável direto pelos Hammers evitarem o rebaixamento naquela temporada. Só que depois de salvar os Hammers, o Tevez acabou ganhando admiradores e foi por empréstimo para o Manchester United. E lá a história começou a ser escrita porque ele fez um baita de um trio com Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. Bastou a primeira temporada jogando pelos Diabos Vermelhos para ele ter impacto, né? Foram 19 gols marcados, sendo 14 apenas no inglesão. E além disso, o Tevez também participou da conquista da Champions League, que foi decidida nos pênaltis contra o Chelsea, onde ele jogou o jogo inteirinho e converteu o seu penal nas alternadas, tá? E depois ainda ganhou Premier League, Mundial e Supercopa. Pensa que o Tevez uma temporada antes estava literalmente salvando um time do rebaixamento, e aí passa um ano pra frente o cara tá literalmente ganhando tudo, sacou? A passagem do Carlito durou quase 2 anos com 34 gols e 10 passes pra gol, além de mais uma Premier League pra conta. Só pelos números já dá pra ver que o empréstimo dele no lado vermelho de Manchester foi muito bom, mas o desempenho também era excelente, né? O Tevez era um atacante muito brigador, que lutava muito, e isso sempre deixou os fãs aí de qualquer clube onde ele passou muito entusiasmados, né? Só que o mais bizarro é que quando o empréstimo acabou, ele acabou não ficando no Manchester United. Não foi comprado por supostamente um mal entendido com o próprio Alex Ferguson. Segundo o técnico, o argentino tinha planos de se aposentar, né? Tevez nos disse que só jogaria mais 4 anos. Se tivéssemos assinado um contrato de 5 anos com ele, sabendo que ele sairia em 4, não haveria valor de revenda para nós. Só que na memória do Carlito, as coisas aconteceram de uma maneira diferente, tá? Segundo ele, Ferguson tinha voltado atrás depois de prometer que o contrataria por definitivo, além de ter achado que o técnico não se esforçou para que ele continuasse. E aí no final das contas, o West Ham acertou uma venda dele para o Manchester City, causando todo aquele climão por ser o rival da cidade, né? Com direito a camisas do Tevez queimada e tudo. Mas por mais que ele tenha se tornado um jogador importante dessa história recente do City, nada paga essa passagem por empréstimo que foi super vitoriosa do Carlitos lá no United. E um cara que teve uma passagem na carreira onde ele fez o caminho contrário do Tevez foi o Lingard. Cria da base do United, ele rodou a Inglaterra por empréstimo algumas vezes quando era jovem, só que sem nunca ter muito destaque, né? Aí ele se torna titular e peça importante da equipe na temporada 17 e 18, no que foi meio que o auge da carreira do Lingardinho, porque também jogou como titular a Copa do Mundo pela Inglaterra. Só que o auge dele não foi muito alto e também ele caiu rapidamente, né? Foi perdendo cada vez mais espaço dentro do elenco do Manchester United, e já na metade da temporada 2020-2021, sem grandes expectativas ou chances na equipe, ele foi emprestado pro West Ham. E é aí que soltaram a fera, meu amigo. No jogo de estreia dele contra o Aston Villa pela Premier League, no comecinho de 2021, né? O cara simplesmente meteu 2 gols que garantiram a vitória dos Hammers. E comemorou com um sorrisão, meu parceiro, que ia de uma orelha a outra assim, né? O bicho tava feliz, cara. E não é pra menos, porque, cara, na primeira metade da temporada 2021, ele tinha jogado apenas 3 partidas, tá? Sem produzir nada. E aí ele vai pros Hammers e nos primeiros 10 jogos, ele simplesmente marca 9 gols e ainda dá 3 passes pra gol, recebendo carinhosamente o apelido de Lingardinho Gaúcho.
Não foi exagerado, não foi bem de boa. E o resultado desse desempenho fora da curva impactou diretamente na Premier League, com o West Ham garantindo o 6º lugar, sendo a melhor posição dos caras na tabela em mais de 2 décadas. E com isso, o famoso Lingardinho acabou sendo aí novamente convocado para a seleção inglesa. A fase tava braba, o cara tava feliz, pô, fica lá, meu irmão. Mas foi uma pena que não rolou. Ele voltou pro Manchester United, não teve espaço, saiu pro Nottingham Forest, não conseguiu ir bem, foi dispensado e no momento da gravação desse vídeo está livre no mercado sem clube. E de casos mais recentes, a gente volta agora um pouco no tempo para falar de um dos empréstimos que mais deram certo e ainda teve um gostinho de vingança. Se liga. Fernando Morientes é um cara que fez uma grande história no futebol europeu no começo dos anos 2000, tá? Ele foi um centroavante espanhol que ajudou o Real a vencer não apenas uma, mas 3 Champions Leagues e vários outros títulos ali entre 97 e 2004. E mesmo depois de entrar no hall de lendas do clube merengue, ele foi praticamente forçado a sair do Real Madrid por decisão do Florentino Pérez. Algo que inclusive não foi muito bem aceito pelo elenco na época, porque parecia que ele estava sendo tratado de forma injusta, né? Tipo assim, depois de tudo que ele fez pelo clube, o clube tava meio que chutando ele pela porta, sacou? Bem verdade que o Morientes estava perdendo espaço porque chegou um tal de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid, né? Mas beleza, isso aí é outro detalhe, né? O que importa é que o Morientes acabou então saindo por empréstimo pro Mônaco na temporada 2003-2004. E se você sabe, né, temporada 2004, Mônaco, né, já ligou os pontos aí. Esse empréstimo aí fez o Florentino Pérez pagar com a língua dele, amigo. Porque em 42 jogos pelo clube, foram 22 gols marcados, sendo 9 só na Champions, o que consagrou o Morientes como artilheiro da UCL naquela temporada. E pra pôr sal na ferida merengue e ainda jogar aquela pimenta tabasco, sabe? Aquela bem líquida, bem vermelha de pimenta malagueta assim, ó. Nas quartas de final, o Mônaco enfrentou justamente o Real Madrid. Aí diz a lenda que o Morientes, amigo, quando tava em casa vendo o sorteio, né? Na hora que caiu o Real Madrid, o sorriso dele chegou a sair da cara, diz a lenda, né? E aí o Morientes entrou mais motivado do que nunca pra jogar contra o seu ex-clube. E mesmo com o Mônaco perdendo de 4-2 no jogo de ida, eles conseguiram vencer por 3-1 em casa. Com o detalhe de que Morientes marcou tanto na ida quanto na volta. E quando o juizão apitou, no agregado, o Mônaco passou pelos gols fora de casa. E o Morientes certamente na cabeça dele tava pensando: toma essa, senhor Florentino Pérez. Você ser eliminado da Champions tomando 2 gols de um jogador que você enviou por empréstimo pro outro clube é dose, né, cara? O Coutinho que o diga. Nas semifinais contra o Chelsea, mais uma vez o Morientes marcou nos 2 jogos, incluindo um gol numa tabelinha linda ali na segunda partida, né? E classificou o clube para a final da competição. E apesar do Mônaco ter sido atropelado na final, perdendo para o Porto por 3-0, o Morientes, com apenas uma temporadinha pelo Mônaco, já virou uma lenda da história do clube. Ele volta para o Real Madrid, mas sem clima, foi questão de tempo para deixar o clube novamente, dessa vez em definitivo para o Liverpool, onde não conseguiu ter tanto sucesso. E tá aí a prova viva de que a lei do ex é forte. O cara literalmente encarnou o Pelé por uma temporada só para se vingar do Real Madrid. Por falar em Real Madrid, quando a gente fala de Courtois, a primeira coisa que você pensa, eu tenho certeza, é o cara fechando o gol na Champions ou defendendo aquela bola do Neymar na Copa de 2018. Mas lá no comecinho da carreira dele, ele foi jogador do Chelsea, né? E antes de ter uma oportunidade na equipe principal, ele iria ser emprestado por um tempo para ganhar mais experiência e amadurecer, o que é bastante comum, como a gente viu no caso do Lukaku. Só que o Chelsea talvez não esperava que ele fosse virar um monstro tão rapidamente. E foi isso que aconteceu na temporada 2011-2012, quando o Courtois foi emprestado para o Atlético de Madrid, no que também era a primeira temporada do lendário Diego Simeone no comando dos colchoneiros. E é claro que não demorou muito para ele se destacar, né? Aquele time tinha outros grandes nomes que acabaram virando lendas recentes do clube, como Filipe Luís, Koke, Davi Villa e o próprio Diego Costa. E assim o Atlético de Madrid foi ganhando corpo e subindo de produção até conseguir ser campeão de La Liga na temporada 2013-2014. Claro, com a muralha belga no gol, né? E como o futebol age de maneiras inexplicáveis, o Atlético chegou a cruzar com o Chelsea nas semifinais da Champions naquela temporada, com o Courtois pegando até pensamento, amigo, contra o time com o qual ele tinha um contrato em definitivo, né? E é aqui que você percebe que a lei do ex também vale pra goleiro, tá? Não é só atacante, não. Na final da Champions, o Atlético de Madrid estava se consagrando campeão até o famoso minuto 92 e 48, quando sai o gol do Sérgio Ramos. E aí depois aquele time de Benzema, Bale e Cristiano atropela na prorrogação, 4-1, lá 10ª pro Real Madrid. E o Courtois passou a olhar e fala: puxa vida, cara, será que eu não poderia estar do outro lado, não? E foi o que aconteceu no futuro, né? Mas mesmo perdendo essa final de Champions, isso não diminuiu os 3 anos de empréstimo que ele teve lá no Atlético, que aliás é um período gigantesco, né? Os
empréstimos não costumam ser tão longos assim. Mas eu vou te falar, o torcedor colchoneiro geralmente ele prefere esquecer esse período. Apesar de ter tido glórias e ser um período feliz, dói muito pros caras verem que o Courtois depois foi pro Real e lá foi ainda mais bem sucedido. Aos olhos do torcedor azul e vermelho, ele virou um traidor, né? Virou uma pessoa que não é bem-vinda. Então foi um emprestaço daqueles, mas o torcedor prefere nem lembrar. Deixa nos comentários aí pelo menos um outro empréstimo que foi brabo, que você lembra de cabeça assim, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Valeu por dar essa força pro canal. Se puder, deixa um like antes de sair, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!